falar hoje sobre a importância de contos, dessa contação de história, pela memória das pessoas, principalmente os idosos, repassavam a história para as crianças, para os adultos, daquilo que já tinha acontecido. Por isso, era repassado o conhecimento daquilo que já tinha acontecido. Antes da escrita, a felicidade era sentar do lado do idoso e escutar a contação de história dele. Gente, essa é minha prima querida, é nossa conversa sobre os seus livros, porque ela é fantástica. Vocês não têm noção os contos que ela escreveu, não é isso? Escreveu contos. Fala pra gente dos seus contos. Estava no Jardim de Cajuru, eu e mais uma colega, sentada num banco. E ali nós ficamos e observamos as pessoas que passavam, as pessoas com criança, as pessoas sozinhas, ou namorados que sentavam no banco também, que estavam assim, livres. E se eram nossos conhecidos, eles vinham conversar com a gente, ou a gente ia conversar com eles. Conversar sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, sobre o que a gente já fez até naquele momento. Então era uma conversa assim muito simpática, uma conversa muito alegre, uma conversa de muita informação. Na época, eu morava lá na casa da Dona Egre, da do seu Aziz. Nada, Dona Egre. Era em frente o cinema. Sim, eu lembro disso aí. E eles tinham um carinho muito especial comigo, porque na época a Ana Maria havia nascido e tinha o José Sebastião. Bom, a gente entra no cinema, fica 2 horas no escuro, esperando uma história que vai ser contada, seja ela de chorar, de rir, ter medo ou não. No cinema a gente vai atrás de histórias. Hoje não mais tanto no cinema, no próprio Netflix, né? Na internet, que seja, você vai acionar um vídeo para assistir, porque vai ter que contar ou vai estar contando alguma história. Aqui no meu lado aqui estão os livros de contos escritos pela Fia, minha prima. Ela é filha do irmão do meu avô paterno. O nome dela é Conceição. E ela tem o apelido de Fia, a gente chama carinhosamente de Fia. Ela escreve contos com uma facilidade tremenda. As pessoas às vezes escreveriam, mas não sabem que tem o dom de contar contos ou contar histórias. Então a Fia escreve esses livros para deixar como legado. Inclusive a filha dela perguntou de um dos livros, ela falou: não lembro não desse livro. Mas como, mamãe, você não lembra desse livro? E é por isso que eu escrevi. É justamente para uma hora que eu não lembrar, eu ler e vou lembrar a história que eu escrevi. Isso é real. Então, escrever história, gravar história, no meu caso, eu estou gravando audiovisual, meus contos, para que vocês, às vezes, se identifiquem com alguém que vivenciou alguma situação. Enfim. Na época, eu era escritora. Eu gostava de escrever. E quando as pessoas, as minhas colegas, queriam escrever alguma coisa para o professor, elas não escreviam. Elas iam atrás de mim para mim fazer um rascunho. Elas falavam o que queriam e eu fazia o rascunho. Daquilo que elas queriam, fazia o rascunho e elas entregavam para o professor. O papai era vendedor de café e o principal comprador de café era o seu Aziz.
Ele comprava para revender para outras pessoas de Ribeirão Preto. E às vezes, o seu Aziz com a família, quando ele ia lá bater o café, pegar a amostra do café para poder comprar, ele levava a mulher e os filhos, o casal de filhos, o Geraldo e a outra. E a gente brincava junto, lá na fazenda. A mamãe toda a vida gostou de me ajudar. Ela comprava travessinhas, boneca pequena e tudo para minha casinha. Então a minha casinha, ela ajudava a arrumar a minha casinha. Era um lugar assim, muito admirado pelas pessoas, pelo o que tinha de instrumento lá, o que a gente podia ficar lá. E tinha também um violão. Eu gostava de tocar, sempre gostei de tocar. E a sanfona, toda a vida gostei de tocar. E as pessoas iam lá e queriam saber eu tocar desde que fosse uma música, no violão ou na sanfona. E se eles soubessem tocar, eles também tocavam. Então a gente passava um dia divertido, gostoso. A ideia do conto é essa, que você passe o período que você está vendo, ou assistindo, ou lendo um conto, você viaja, você vai para longe, se distrai, você passa a ser mais feliz. Principalmente porque hoje está tão difícil as coisas. E um conto falado, por isso que eu decidi fazer falado, porque olha bem da verdade, eu às vezes estou na cozinha, estou fazendo alguma coisa, arrumando a casa, e eu quero ouvir alguma coisa, até a Bíblia eu ouço em áudio, porque eu acho mais fácil, eu não preciso parar. O tempo da gente hoje em dia muito rápido que passa, né? Bom, enfim, resumindo, estes são os livros da Fia, minha prima, que escreveu estes contos e que eu fui conversar com ela, que é fantástico a memória que ela tem, apesar de mais de 90 anos de idade. Muito obrigada, Deus abençoe.